Vamos dar início ao minicurso Sabão Caseiro, Riscos e Benefícios, proposto pelo Projeto de Extensão Covid Colaboração para a Vida. A equipe é composta pela coordenadora da ação, Evalina Costa de Souza, que é técnica do Laboratório de Tecnologias da Faculdade de Ceilândia da Universidade de Brasília, e farmacêutica responsável técnica do projeto Covid Colaboração para a Vida. Temos também a coordenadora adjunta da ação, a professora Lívia, que é coordenadora do projeto, a colaboradora externa, Maiane Silva de Souza, e a aluna de graduação, Ana Luísa Lima do Nascimento. Primeiramente, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o sabão. O sabão é um produto essencial para manter a higiene e garantir a limpeza de objetos e do ambiente. Mas por que produzir e utilizar o sabão caseiro? Bom, o sabão caseiro é produzido a partir de óleo de cozinha e ou de gordura animal. Dessa forma, ao elaborar o sabão, estaremos promovendo um destino diferente para esse óleo ou para essa gordura. Isso evita o descarte incorreto e diminui os danos que esses insumos podem causar ao meio ambiente. Mas como que o óleo de cozinha pode prejudicar o meio ambiente? A água e o óleo não se misturam. Isso ocorre porque os óleos e as gorduras têm propriedades muito diferentes das da água. Os óleos e as gorduras são apolares, sendo classificados então como compostos hidrofóbicos, não possuindo afinidade pela água devido às suas longas cadeias de carbono e hidrogênio, enquanto que as moléculas que possuem afinidade pela água são chamadas de hidrofílicas. Dessa forma, o óleo e a gordura, quando descartados no meio ambiente, podem poluir os rios e os oceanos, o que interfere na passagem de luz na água e impede a transferência de oxigênio, matando a flora e fauna aquática. Podem também poluir o solo, causando enchentes e retardo do crescimento vegetal, além de danificar o encanamento das casas quando descartados no ralo, por exemplo, o que torna alimento para os ratos, atraindo esses roedores. Bom, mas além de ser benéfico para o meio ambiente, o sabão possui também outros benefícios, como a possibilidade de reciclar esses óleos e gorduras, o que consequentemente será benéfico para o meio ambiente, preservando, como eu já expliquei anteriormente. Além de ser um produto biodegradável e uma fonte de economia doméstica, já que os insumos são de baixo custo e de fácil acesso. Entretanto, o sabão caseiro também possui alguns riscos, como a possibilidade de desenvolver queimaduras e intoxicação respiratória durante a manipulação da soda, que é um material necessário para a produção do sabão. Ele também pode promover a corrosão da pele quando o produto não é utilizado com o pH correto, além da baixa ou da nula eficácia do sabão quando ele é produzido de maneira indevida. Importante lembrar que a venda do sabão caseiro ela é proibida pela portaria número 9, de 10 de abril de 1987, do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Dessa forma, esses órgãos sanitários proíbem a venda do sabão porque a distribuição, quando realizada de maneira indevida, pode provocar diversos danos à saúde. E como que o óleo pode ser transformado em sabão? Bom, isso ocorre pela reação de saponificação. Os sabões são produzidos por meio de aquecimento de óleos e gorduras em uma solução aquosa de uma base forte, como o hidróxido de sódio, conhecido popularmente como soda cáustica. Os óleos e gorduras apresentam em sua composição substâncias denominadas ésteres que, em contato com uma base em meio aquoso, promovem uma reação química que chamamos de saponificação. Essa reação tem como resultado a liberação de glicerol, a glicerina, e também formação de sais de ácidos gráficos, que são os sabões.
Por sua vez, os sabões possuem em sua estrutura uma cauda apolar e uma cabeça polar, que promove a limpeza quando a parte hidrofílica interage com a água e a parte hidrofóbica interage com os óleos e gorduras, fazendo com que se misture. Porém, não podemos esquecer que o sabão, mesmo sendo biodegradável, ele também pode perder o poder de limpeza em água dura, que é a água com grande quantidade de sais. Mas todo óleo pode produzir o sabão? Bom, a resposta é não. Nem todo óleo pode ser submetido à reação de saponificação. Os óleos essenciais, por exemplo, eles não são saponificáveis, porque a sua estrutura química não são triacilgliceróis, são mono, sesqui ou diterpenos, que possuem estrutura química pequena, sendo voláteis, o que caracteriza o odor forte desses materiais. Já os óleos fixos vegetais são formados por moléculas de ácidos graxos, que não são produzidos pelos seres humanos, mas são necessários para o metabolismo, e sendo assim algumas vezes chamados de substâncias essenciais. E é aí que causa a confusão entre os óleos essenciais e as substâncias essenciais. Mas mesmo com esse nome semelhante, eles são substâncias bastante diferentes, como estamos vendo aqui. Dessa forma, o óleo essencial ele será volátil, enquanto o óleo fixo não. O óleo essencial possui odor forte e o fixo suave. O óleo essencial é solúvel em água, enquanto que o fixo é insolúvel. E o mais importante para a produção de sabão, o óleo essencial ele não saponifica, enquanto que o óleo fixo é saponificável. Dessa forma, o óleo utilizado para a produção de sabão é o óleo fixo. Mas e o óleo e as gorduras são iguais? Ambos são triacilgliceróis, mas a aparência física dessas substâncias são diferentes. As gorduras são apresentadas na forma sólida, enquanto que os óleos na forma líquida. Isso ocorre porque as gorduras apresentam grupos de ácidos graxos de cadeia saturada, ou seja, possuem apenas ligações simples entre os átomos de carbono, enquanto que os óleos apresentam esses mesmos grupos, porém com algumas ligações duplas, e isso influencia bastante no estado físico dessa substância. E além disso, os óleos eles apresentam ramificações saturadas, o que faz com que o ponto de fusão dessas substâncias seja menor e faz com que eles sejam então encontrados no estado líquido na temperatura ambiente. Mesmo essas substâncias tendo essas diferenças, ambas podem produzir o sabão por meio da reação de saponificação. Então, o óleo, como eu falei anteriormente, pode ser facilmente substituído por gorduras sólidas obtidas de origem animal. O óleo de fritura também pode ser utilizado para fazer o sabão, mas é muito importante que o óleo passe pelo processo de clarificação. Ele deve ser filtrado com um pano, por exemplo, colocado em repouso para que as impurezas se separem do óleo. Esse processo é chamado de decantação. Pode-se ainda colocar o carvão no óleo para desodorizar o material. E, por fim, separar o óleo da sujeira que foi decantada. Após todo esse processo, o seu óleo estará pronto para a elaboração de sabão. Mas qual a diferença entre o sabão e o sabonete? Bom, os dois são obtidos pela reação de saponificação, mas o sabonete em barra ele apresenta insumos que não são encontrados no sabão. O sabão bruto obtido na indústria passa pelo processo de retirada da glicerina, que posteriormente é destilada e pode ser comercializada como subproduto da saponificação. Esse sabão bruto é adicionado de aditivos que permitem o ajuste dessa fórmula às características da pele, como a incorporação de agentes redutores de pH, umectantes, hidratantes e agentes complexantes, como o EDTA, por exemplo. Porque o sabão, ele pode, como eu já fui falado anteriormente, ele pode perder o poder de limpeza em água dura, que é a água com grande quantidade de sais. Dessa forma, ao adicionar agentes complexantes ao sabão,
estaremos garantindo que o sabonete não perderá o poder de limpeza. Também podemos adicionar essências para proporcionar aromas especiais a esse produto. É por todas essas características que o sabonete pode ser facilmente utilizado para limpeza pessoal, diferente do sabão. E qual a diferença entre o sabão e o detergente? Ambos são tensoativos, ou seja, possuem a capacidade de diminuir a tensão superficial da água, além de interagir tanto com a água como com a gordura, que consequentemente vai ocasionar na limpeza de objetos, materiais e diversas superfícies. O sabão, ele sempre será biodegradável, diferentemente do detergente. Porém, o detergente, ele é um tensoativo em água dura, diferentemente do sabão, como eu já falei. A água dura, então, ela será uma água com grande quantidade de sais, como cálcio e magnésio. Dessa forma, os sais formados pela reação dos detergentes com os íons de cálcio e magnésio encontrados nessa água não são completamente insolúveis, o que permite que ele permaneça um tensoativo na solução, podendo então exercer o poder de limpeza, diferentemente do sabão. E agora que você já aprendeu como funciona o processo de produção do sabão, que tal tentar em sua casa? Você vai precisar de óleo de cozinha, usado, filtrado e coado, soda cáustica, água filtrada a temperatura ambiente e água quente. Durante todo esse processo da elaboração do sabão, é muito importante que você utilize sempre a água filtrada, para reduzir a presença de contaminantes no seu sabão. Isso vai permitir a maior estabilidade do seu sabão final e principalmente caso haja correção do pH. Além desses materiais, você pode utilizar também alguns insumos opcionais, como essências, corante, priorizando sempre os corantes naturais, e o álcool, que será um catalisador da reação de saponificação. Ou seja, ele vai apenas fazer com que a reação de saponificação ocorra mais rapidamente. Você vai entender isso durante o nosso processo de elaboração do sabão. Etapa 1. Paramentação. Aqui vamos mostrar como fazemos no laboratório, mas não deve ser muito diferente do que você tem que fazer em sua casa para garantir a sua proteção e a qualidade do produto. Primeiro, higienize as suas mãos e prenda o seu cabelo. Depois, lave as suas mãos corretamente, lembrando que é sempre importante também higienizar a torneira. Não esqueça de lavar entre os dedos, abaixo das unhas e o punho. Depois, coloque ou troque a sua máscara. Mesmo que você esteja em casa, essa etapa é muito importante para evitar qualquer tipo de contaminação e para garantir a sua proteção. Coloque uma touca, um jaleco ou um avental. Óculos ou protetor facial. E por fim, as luvas. Etapa 2. Preparação da soda. Cuidados necessários na preparação da sua soda líquida a 50%. A soda é um produto tóxico e muito corrosivo, requer muita atenção e muito cuidado na preparação, pois pode causar queimaduras profundas quando em contato com a pele. Sempre que for manipular, use proteção, como luvas, máscara, óculos, aventais e calçados fechados. Sempre utilize utensílios de plásticos. Nunca produza seu sabão em lugares fechados. Opte por locais abertos e com circulação de ar. Agora vamos saber como transformar a soda em escama em soda líquida. Sempre observar a concentração da soda cáustica que vocês comprarem.
para decidir a quantidade de água que vão utilizar. Para que no final tenha uma solução a 50%, vocês vão fazer uma diluição de 1 para 2, ou seja, 1 parte de soda e 2 de água. Ao diluir, sempre adicione a soda cuidadosamente na água e nunca ao contrário, pois em contato com a água, a soda libera calor que pode provocar queimaduras graves. Caso isso aconteça, lave o local com bastante água e em seguida utilize vinagre para neutralizar o efeito da soda. Etapa 3. Reação de saponificação. Aqui iremos mostrar duas opções. A opção 1 é utilizando água. Você irá precisar de 2 partes de óleo e 1 parte da solução de soda que acabou de preparar. Pegue um recipiente, como um balde, por exemplo, e misture tanto a soda quanto o óleo e mantenha em agitação por 30 minutos. Lembrando de utilizar sempre recipientes de plástico. É durante esse processo que se inicia a reação de saponificação. Enquanto a solução de soda e o óleo estão em agitação, coloque um pouco de água para ferver, que iremos utilizá-la daqui a pouco. Após os 30 minutos em agitação e quando a água já estiver morna, acrescente aos poucos na mistura e mantenha a agitação. Continue agitando até que a mistura esteja homogênea e deixe-a descansando por 48 horas. Esse tempo é necessário para garantir que a reação de saponificação ocorrerá por completo. A opção 2 é utilizando o álcool. Você irá precisar de 2 partes de óleo, 1 parte da solução de soda e 1 parte de álcool. O álcool é um catalisador da reação de saponificação, ou seja, ele faz com que a reação ocorra mais rapidamente. Misture a solução de soda, o óleo e o álcool em um recipiente, mantendo sempre a agitação. Continue agitando por 30 minutos. Após os 30 minutos, já podemos ver que a consistência, utilizando o álcool, é diferente, o que comprova o efeito catalisador do álcool na reação de saponificação. Após os 30 minutos, acrescente a água morna. Não será necessário esperar as 48 horas, igual fizemos na opção 1, quando utilizamos somente a água. Etapa 4. Correção do pH. Eu venho falar com vocês sobre um processo muito importante na produção do sabão caseiro. É a etapa do pH. O pH, ele é muito importante em uma solução, principalmente quando se diz a respeito de produtos o qual será usado tanto para fins científicos quanto para cotidiano. O pH ele é representado numa escala que varia de 0 a 14, corresponde ao potencial hidrogeniônico de uma solução. Solução essa que é o nosso sabão caseiro. Esse pH serve para medir o grau de acidez, neutralidade ou alcalinidade da solução. Após a reação de saponificação, vamos medir o pH com a fita de pH. Aqui podemos ver que o pH está 14, ou seja, extremamente alcalino. Então, para diminuir o pH e torná-lo próximo a 7, que seria o pH ideal, vamos acrescentar um pouco de ácido, diluí-lo em água e acrescentar essa mistura do ácido diluído no nosso sabão, sempre mantendo a agitação constante. O interessante é que você acrescente o ácido e vá medindo o pH ao mesmo tempo, para evitar que o pH se torne extremamente ácido. Eu não poderia deixar de compartilhar com vocês aqui sobre o pH, que ele também traz uns danos a nós. A alteração do pH, ele pode causar vários riscos,
vários problemas, como alergias e queimaduras. Segundo a Anvisa, o pH de sabões para limpeza deve estar na faixa de 8,5 a 10,5 para se obter um bom sabão. Etapa 5. Correção da viscosidade. O processo de fabricação do sabão depende do índice de saponificação de cada óleo. Iniciamos a correção da viscosidade. O que seria isso? É a resistência que o produto oferece à deformação ou ao fluxo. Após a base já formada e a correção do pH, houve o acréscimo de água e sal para o aumento da viscosidade. E em seguida continuamos em constantes movimentos até formar uma solução homogênea e espessa. A viscosidade depende das características físico-químicas e das condições de temperatura do ambiente. De acordo com a determinação da Anvisa, a viscosidade ela varia de 3.500 a 5.500 centipoiese. Etapa 6. Correção do volume. Após todos esses ajustes, iniciamos a correção do volume. Agora, vamos acrescentar água ao nosso sabão, a fim de obter o volume desejado. É importante que a água seja livre de impurezas. Então, acrescente sempre a água filtrada e vá misturando até que o volume desejado seja alcançado. Etapa 7. Adição de optativos. Os corantes e as essências têm a função de deixar os produtos mais atrativos, dando cores e aromas diversos. Nem todas as pessoas têm uma sensação agradável pelo uso desses componentes. Eles podem causar alergias respiratórias, irritações e ressecamento na pele. Portanto, esses optativos podem trazer risco à saúde e ao meio ambiente. Dê sempre preferência às essências e corantes naturais. Etapa 8. Envase e rotulagem. Agora vamos dar início ao processo de envase. Antes de guardar o seu sabão em qualquer recipiente, é muito importante que você faça a higienização correta. Aqui estamos higienizando as garrafas com álcool 70. No laboratório, nós temos um equipamento específico para realizar o envase do sabão. Mas você em sua casa pode realizar o envase da maneira como achar pertinente. Lembrando sempre de fechar bem o recipiente após o envase. Outra etapa extremamente importante é a rotulagem. É essencial que você escreva em um papel e coloque na garrafa qual é o produto que está ali dentro e quais foram os materiais que você utilizou durante a preparação. Isso é muito importante caso haja algum tipo de intoxicação, pois assim os profissionais de saúde que irão te atender saberão exatamente como proceder, já que conhecerão os produtos que causaram essa intoxicação. Agora sim, o seu sabão está pronto. Agora que você participou do nosso curso, está pronto para fazer o seu sabão para utilizá-lo em sua casa. Aqui nós mostramos duas variações para a produção de sabão, com e sem o álcool. Mas existem diversas formas para elaborar esse produto. Então, nós vamos colocar aqui algumas outras maneiras para obter o sabão. Lembrando que todas as informações relatadas ao longo do curso são sempre válidas. Não esqueça de utilizar os seus EPIs e de todo o cuidado ao manusear os insumos. Sabão caseiro feito com sabão em pó e desinfetante antibacteriano. Você vai precisar de óleo de cozinha usado e coado, água quente, soda cáustica, desinfetante antibacteriano, álcool e sabão em pó. Bom, primeiro dissolva o sabão em pó na água quente e no álcool. Em um outro recipiente, dissolva a soda cáustica na água quente. Junte essas duas misturas cuidadosamente e incorpore o óleo. Mexa por 20 minutos e coloque em formas.
Espere até o outro dia para desenformar. O óleo de cozinha, a água quente e a soda serão a base do sabão, pois é a partir desses produtos que ocorrerá a reação de saponificação. Lembrando que o uso do álcool ele é opcional, pois ele é apenas um acelerador da reação de saponificação. Nesse caso aqui, o sabão em pó e o desinfetante vão aumentar o poder de limpeza do sabão, pois esses produtos apresentam detergente em sua composição. E o sabão em pó em especial, além do detergente, também contém substâncias que potencializam o branqueamento do tecido, sendo bastante interessante a utilização então desse sabão para a limpeza de roupas. Tanto o sabão em pó quanto o desinfetante, eles vão conferir aromas e conservantes ao sabão final. Porém, é preciso ter muito cuidado com esse sabão, pois esses produtos eles podem apresentar características corrosivas, já que vão reduzir o pH do sabão. Sabão caseiro de leite. Você vai precisar de óleo de cozinha usado e coado, leite e soda cáustica. Primeiro, dissolva completamente o leite na soda e você vai notar que o leite vai coalhar neste processo, mas é normal, continue mexendo até que tudo esteja misturado. Adicione o óleo e continue mexendo. Quando a mistura estiver mais grossa, se quiser, você pode colocar um pouco de essência da sua preferência. Passe a mexer esporadicamente, aguarde 3 horas e coloque em formas. Espere 12 horas para cortar no tamanho que desejar. Nesse sabão aqui, o óleo de cozinha e a soda, assim como nos outros, serão a base para a produção de sabão. Mas o leite com a soda cáustica também é uma base para a produção de sabão, só que aqui utilizando gordura animal. Sabão caseiro feito com amaciante. Você vai precisar do óleo de cozinha, usado e coado, água quente, soda cáustica e amaciante. Misture a soda cáustica com a água quente, dilua essa mistura e adicione o óleo e o amaciante pouco a pouco, mexendo bastante. Assim que formar uma massa consistente, despeje em uma forma e espere secar até cortar. Da mesma maneira que o exemplo que foi relatado anteriormente, que usava desinfetante e sabão em pó, esse sabão aqui terá o poder de limpeza intensificado pelo detergente presente no amaciante. E também também terá essências e conservantes que estão presentes nesse produto. Para todos os exemplos apresentados aqui, a quantidade de água influenciará na forma final do produto, podendo ser líquido, sólido ou semissólido, dependendo da quantidade de água que você irá acrescentar no seu sabão. Gostaríamos de agradecer ao Laboratório Multidisciplinar de Tecnologias, o LabTech, e o Laboratório Multidisciplinar de Controle Microbiológico, ambos da Faculdade de Ceilândia da Universidade de Brasília. Muito obrigada pela sua atenção.